Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2013. Novos prefeitos e prefeitas de várias regiões do estado se reúnem em Uberlândia. É o encontro estadual de novos chefes do executivo. Os reflexos da época mais fria do ano já começam a aparecer nas farmácias. Alguns produtos sofrem aumento nas vendas. A arte do grafite. A ideia de deixar a cidade mais colorida com esta iniciativa já ganha adeptos em Uberlândia. Profissão perigo. Quais os direitos e benefícios trabalhistas que estes profissionais recebem por colocar a vida em constante risco? Exemplo de determinação e sucesso. Um professor de 40 anos volta a malhar e conquista o bicampeonato mineiro de fisiculturismo. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Novos prefeitos e prefeitas de várias regiões do estado se reuniram hoje em Uberlândia. É o encontro estadual de novos chefes do executivo que vem dar oportunidades para que os gestores conheçam os programas federais e de acesso a financiamentos para as cidades mineiras. Diversos prefeitos e autoridades políticas lotaram o encontro. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvati, participa com o objetivo de estreitar os laços entre municípios e União. Esse encontro, onde o prefeito é atendido individualmente, é a forma dele não perder as oportunidades que estão aí, de não demorar na execução de obras e de parcerias e, inclusive, de tomar conhecimento de áreas aonde ele sequer sabe que pode trabalhar em conjunto com o governo federal. Para o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, um momento único de contato entre as cidades mineiras e o levantamento de propostas para o desenvolvimento conjunto. Nós não queremos apenas coisa para Uberlândia, nós queremos que a região possa crescer, porque quando a região cresce de forma mais organizada, melhor distribuída, nós também podemos crescer de forma mais organizada, organizar melhor a nossa saúde e o restante, nosso trânsito. Então, para nós, esse evento realmente é fundamental, porque é a aproximação do governo federal. Já o prefeito de Uberaba, Paulo Pial, ressaltou a importância de unir forças para alcançar os objetivos da região, como a instalação do gasoduto e também a construção do aeroporto internacional entre Uberaba e Uberlândia. Precisamos do gasoduto, que abastecer a planta de amônia de Uberaba, abastecer as empresas de Uberaba, abastecer as empresas de Uberlândia e todas as cidades necessárias do Triângulo Mineiro. Então essa é uma parte fundamental. A segunda, evidentemente, que aeroporto. Nossa região carece de aeroporto, sobretudo de cargas, e portanto é uma infraestrutura estruturante. Essa também é uma demanda super importante que o governo federal tem que participar ativamente. O evento é continuidade do encontro nacional realizado em janeiro. Para muitos gestores da região, esta é a oportunidade de estarem mais próximos dos canais de acesso aos recursos da União. Prefeitos como o de Monte Carmelo, que estão em sua primeira gestão, buscam aqui apontar os gargalos da administração pública em cidades menores que precisam de maior atenção do governo federal. Essa proximidade com os ministérios, para que eles possam conhecer a realidade que nós vivenciamos no município, principalmente nós, prefeitos de municípios abaixo de 50 mil habitantes. O prefeito de Araxá, no Alto Paranaíba, destacou que a vinda ao evento está focada no apoio aos empreendimentos regionais e a busca de parcerias para a instalação da cidade tecnológica por lá. E só vamos conseguir o equilíbrio social se existir a fusão, a união entre os municípios e buscando o desenvolvimento regional. Então esse encontro é o cenário para a gente realmente integrar o município ao Estado e à União. E hoje é dia de falar sobre as pessoas que trabalham em profissões de risco. Quais os direitos, os benefícios trabalhistas que estes profissionais recebem por colocar a vida em constante risco? Quem fala para a gente sobre este assunto é a advogada Marília Caixeta, que é advogada trabalhista. Marília, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, vamos falar desse assunto, que é muito comum, mas muitas pessoas, até mesmo aquelas que trabalham nessas profissões, talvez nem saibam
saibam dos direitos que ela tem. Primeiro eu gostaria de saber quais são essas profissões de risco. Eu sei que são muitas, mas as mais importantes, as que mais realmente oferecem riscos para o trabalhador. Bom, a questão do pessoal que trabalha nos postos de gasolina, nas edificações, nas construções civis, na questão de lavar os carros, lava-jato, exige risco, sim. Lava-jato também. Questão da insalubridade, por mexer com agentes nocivos à saúde. Né? Tem a questão também das cozinhas, das grandes cozinhas, que é a questão do contato com o calor e o frio ao mesmo tempo. Então, essas são algumas das profissões de risco. Pessoas que trabalham na zona rural mexem muito com insumo, com agrotóxicos. Caminhoneiros que carregam, por exemplo, explosivos, inflamáveis. São também consideradas profissões de risco. Pois é, independente dessas profissões, não dá para falar todas, mas essas pessoas têm direitos e têm benefícios também, né? Isso. E muitas vezes elas não sabem. Fala pra gente quais são os direitos que essas pessoas têm. A própria Constituição Federal, no inciso 3 do artigo 7º, ela determina que para essas profissões de risco, as pessoas têm o direito de receber um adicional. Tem o adicional de insalubridade, que é a questão dos agentes nocivos à saúde, e a questão também da periculosidade, que vem do quê? Do perigo. Quando essa pessoa mexe com inflamável e explosivo, né, e está em alto risco. Tá? Então, quais que são os direitos? Eu tenho o direito, por exemplo, da insalubridade, é a questão do meu contato com o agente nocivo do calor para o frio, do produto químico que vai prejudicar a minha saúde. Então, isso é determinado por um laudo que o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho fazem nas empresas. Então, não dá para eu saber, por exemplo, enquanto empregador, o quanto que eu tenho que pagar. Se é o grau máximo, a gente chama de grau máximo, médio e mínimo, certo? Que é 40%, 20% e 10% calculado sobre o salário mínimo. Pois é, e as empresas pagam isso? Ou precisa o trabalhador às vezes entrar na justiça? Bom, algumas empresas já têm se organizado com relação a isso. Outras já ficam à mercê da situação e o funcionário acaba tendo que levar na justiça depois para conseguir alguma coisa, né? Agora, por mais que as empresas paguem, vamos dizer que elas estão certinhas, elas fazem isso porque valorizam esse trabalho perigoso dos funcionários, mas se porventura, por mais que tenha todos os cuidados, o funcionário acaba tendo algum problema de saúde por trabalhar daquela forma, mesmo a empresa pagando, depois que ele tem esse problema, ele tem de receber alguma coisa da empresa? Ele pode receber uma indenização, por exemplo? O que acontece? Por exemplo, a periculosidade, que é a questão do perigo, principalmente nos postos de gasolina, os próprios acordos coletivos exigem que as empresas tenham um seguro de vida para essa pessoa. Então, se acontece alguma coisa, algum acidente, a pessoa vem a falecer, ele tem um seguro de vida, a família pode acionar esse seguro de vida. Tá? Agora, em questão da insalubridade, se acontecer alguma coisa e a empresa está pagando, se está pagando corretamente, não vai ter problema. A questão, se ele tiver que afastar, ele vai afastar corretamente pelo INSS, sem problema nenhum. Pois é, e como que ele deve entrar com esse processo, caso ele tenha algum problema, onde que ele tem que procurar? Porventura, se a empresa não estiver de acordo com o que ele está pedindo, ele deve procurar um advogado, Ministério Público? Como é que funciona isso? Por exemplo, se a empresa não está pagando, aí realmente ele vai ter que entrar na justiça. Ele entrando na justiça, o juiz vai pedir uma perícia no local de trabalho dele para saber se realmente o trabalho dele exige que se pague a insalubridade. Caso determine isso, aí o empregador, infelizmente, vai ter que pagar isso tudo retroativamente. É a chamada profissão perigo, né? A gente lembra daquele seriado antigo, é a profissão perigo da realidade, né? Com certeza. Muito obrigado, Marília. Eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui. Volte mais vezes para nos dar dicas, viu? Com certeza, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Confira agora a previsão do tempo para Minas Gerais. No leste, o dia amanhece parcialmente nublado com névoa úmida. Nas outras regiões do estado, o tempo fica ensolarado e não deve chover. Em Uberlândia faz calor, com céu claro e sol durante todo o dia. A mínima prevista é 13 graus e a máxima 28. Veja a previsão do tempo em outras cidades do estado. Em Sacramento, a sexta-feira será de céu claro sem previsão de chuva. O sol aparece durante todo o dia e a mínima fica em 13 e a máxima em 29 graus. O dia em Campina Verde amanhece sem nuvens, com sol durante todo o período. Não chove e a temperatura varia entre 15 e 31 graus. Em Paracatu faz sol e a umidade relativa fica acima dos 50%. Não deve chover. A mínima é de 11 e a máxima é de 27 graus. Faz calor em União de Minas. O sol aparece durante todo o dia e não tem previsão de chuva.
mínima de 17 e máxima de 33 graus. Depois do intervalo, gripe e os reflexos da época mais fria do ano já começam a aparecer nas farmácias. A gente volta já. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. Que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. A 7ª edição do Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, promovido pela Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, acontece em Uberlândia entre os dias 5 e 8 de agosto no Center Convention, sobre o tema geral Variedade Melhorada, a força da nossa agricultura. Mais de 1.000 pessoas ligadas ao agronegócio devem participar do evento, entre elas pesquisadores, estudantes, empresários e produtores. Na palestra de abertura, a representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura fará uma análise sobre a importância do melhoramento de plantas no contexto mundial. Para mais informações, www.cbmp.org.br/7congresso/. Os reflexos da época mais fria do ano já começam a aparecer nas farmácias. Alguns produtos sofrem aumento nas vendas. A venda de antigripais, antialérgicos e descongestionantes teve uma alta considerável. Nesta farmácia, os produtos para aliviar os sintomas da gripe estão com procura 60% maior nos últimos 2 meses. Antigripal, descongestionante e antialérgico, né? É o foco agora mês de junho, julho e agosto também. A linha de produtos de prevenção também está em alta. Os suplementos de vitamina C passam a ser mais consumidos e o álcool gel para a higienização das mãos se tornou um importante aliado, especialmente contra a gripe A. A doença vem assustando a população desde a epidemia de 2009. Existe um uso e costume do produto. As pessoas estão acostumadas a ter na sua bolsa, estão acostumadas a chegar em todo o comércio, ter um frasco disponível, então virou uso e costumes. Este ano, Minas Gerais já confirmou 81 mortes provocadas pelo vírus influenza. 67 delas confirmadas que se trata do H1N1, a chamada gripe A. Nós temos que realmente ter um sentido de preocupação. Esse ano o vírus que está predominando é o H1N1 e ele leva à morte. Então, nesse momento, o que nós temos que nos preocupar? É com a prevenção. Se você tiver sentido os primeiros sinais e sintomas,
você procura o serviço de saúde o mais urgente possível, porque nós temos um antiviral, que é o Tamiflu, que está disponível nas prefeituras e nas unidades de saúde, tanto pública quanto privada, para poder dar esse primeiro combate. Na semana passada, o TVU Notícias mostrou o caso do primeiro óbito por influenza registrado em Uberlândia este ano. A vítima, uma mulher de 31 anos, estava internada na rede pública de saúde. Ela tinha uma doença de base, né, que acelerou inclusive o processo também, mas não deixa de ser uma preocupação também, né? Nós temos alguns casos já que foram notificados, mas não deram positivos. Estamos aguardando alguns também, mas as pessoas já se trataram, já estão em casa, está tudo bem. Mas é um motivo de preocupação realmente para a gente trabalhar a questão da prevenção. Este ano a cidade já registrou 39 casos suspeitos de influenza. 4 foram confirmados com o vírus H1N1. E acontece no próximo sábado mais uma campanha itinerante Viver, porque ver é viver. Serão 250 atendimentos oftalmológicos. E para falar sobre este assunto eu converso agora com o Dr. Magno Antônio Ferreira, que é oftalmologista e organizador de mais esta campanha do Hospital de Clínicas da UFO, né, doutor? Boa noite. Boa noite, Carlos. Sábado agora, né? Sábado agora. Vamos atender 250 pessoas, né, pacientes portadores de diabetes. É um exame que é para prevenção da cegueira, não é um exame assim voltado para atendimento para consulta de óculos, essas alterações. Basicamente, a gente vai atender pacientes de diabetes tipo 1 e 2, não tem limite de idade, entendeu? Assim, de preferência o diabetes tipo 1 com mais de 5 anos ou mais de doença, porque é quando começa a aparecer as primeiras alterações da retinopatia diabética. Pois é, então é específico para quem tem a diabetes. É uma campanha que já existe já há vários anos, entendeu? Que aonde os pacientes diabéticos, a diabetes é a principal causa de cegueira, principalmente em países desenvolvidos, entre 20 e 60 anos de idade, quer dizer, na idade produtiva das pessoas. Então, assim, é uma patologia de saúde pública muito importante, principalmente da parte ocular, né? E a gente vai estar fazendo essa prevenção das complicações e da diabetes, né? E aqueles pacientes que precisarem de tratamento ou de exames complementares, a gente vai estar encaminhando dentro do nosso ambulatório mesmo na UFO. Pois é, vamos falar um pouquinho da doença então, já que é realmente uma coisa muito preocupante, porque o diabético tem que, além de lidar com um punhado de coisas, ainda tem que se preocupar com a visão. Como é que surge esse tipo de problema e como é que o paciente ele acaba descobrindo se ele está realmente com problemas na visão após ele ter essa doença? Bom, a diabetes ela é uma doença, principalmente pacientes que mantêm glicemia acima de 180 miligramas, ele vai lesando a parede dos vasos. Quando você lesa a parede dos vasos, vai formando dilatações saculares no vaso, que a gente chama de microaneurismas. Esses microaneurismas, eles rompem e deixam passar sangue, gordura, líquido para dentro da retina, entendeu? Então, essas alterações, a retina é o que enxerga no olho, é o filme da máquina fotográfica. Então, o que acontece? O paciente, quando ele tem uma lesão de retina, é um órgão que não tem transplante, não tem troca. Tem cura, não tem volta. Então, assim, a gente deve... Tem como você tratar as complicações, os microaneurismas, o edema, entendeu? Mas o tratamento de diabetes, como tudo em medicina, quanto mais avançada a doença, mais caro, mais demorado e resultados são piores, entendeu? Então, assim, o ideal é você pegar a doença no início e prevenir ou tratar no início. De quanto em quanto tempo um diabético deve ir no oftalmologista ou então em campanhas como essa? Na verdade é o seguinte, teoricamente o diabético que não tem alteração nenhuma, ele deve ser examinado anualmente. A partir do momento que você começa, ela tem classificação, a retinopatia diabética. Quanto mais grave é a retinopatia diabética, mais curto é o intervalo entre os acompanhamentos do paciente. O paciente, dependendo da gravidade, pode ser que numa época precise ser acompanhado quase como pré-natal, mensalmente. Pois é, e para não acontecer isso, essa gravidade, sábado então, você que tem essa doença, diabetes, não pode perder essa oportunidade. São 250 atendimentos, que é uma espécie de mutirão que vocês vão fazer lá no próximo sábado, né, doutor? Que hora que começa, que hora que termina, como é que é o sistema de atendimento? Nós vamos atender 250 pacientes, que é um número razoável para um dia de campanha, né? Então, assim, o atendimento vai iniciar às 7h30 da manhã e deve perdurar até umas 5 horas, eu imagino, até o horário que acabar. Hora de chegada. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, entendeu? Tá assim.
Então vai ter um número bom de pacientes aí. Certo. Doutor Magno, volte mais vezes. Não suma não, porque as dicas oftalmológicas do senhor são muito importantes. E bom, e sucesso para vocês no próximo sábado. Tomara que vocês consigam prevenir muitos problemas lá a partir de sábado que vem. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Hoje é dia de oportunidade para você que está à procura de um emprego. É hora de ficar ligado nas vagas oferecidas pelo CEPER de Uberlândia. Tem vaga de emprego para frentista de posto. O candidato deve ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar na zona rural. O salário é de R$ 730 mais benefícios. Vaga também para auxiliar de contabilidade e serviços gerais para trabalhar na zona rural de Uberlândia. É preciso ter experiência e o salário é de R$ 730 mais benefícios. Oportunidade ainda para motorista com experiência. É preciso ter carteira de habilitação categoria C. O salário é de R$ 1.073 mais benefícios. Tem vaga ainda para técnico em segurança do trabalho. É preciso ter curso técnico e experiência. O salário é de R$ 1.053 mais benefícios. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é 3231-4433. E daqui a pouco, a arte do grafite. A ideia de deixar a cidade mais colorida com essa iniciativa já ganha adeptos em Uberlândia. A gente volta já. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Nos últimos anos, milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer. Novas fábricas, novos mercados e postos de trabalho por todo o país. Agora, há outros desafios a vencer. Para isso, o governo federal criou o Plano Brasil Maior, uma política industrial que amplia o crédito, reduz impostos e fortalece a indústria brasileira. Uma iniciativa que qualifica a mão de obra e valoriza o produto nacional. Plano Brasil Maior. Inovar para competir para crescer. Governo Federal. Com o objetivo de auxiliar nos processos de formação inicial e continuada de professores de arte e na discussão das políticas públicas que envolvem essa disciplina, a Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, realiza de 6 a 9 de agosto o 13º Encontro de Reflexões e Ações do Ensino de Arte. A programação do evento contempla comunicações orais, palestras, minicursos, apresentações artísticas. O encontro será realizado na Oficina Cultural de Uberlândia e no campus Santa Mônica da UFO. Mais informações www.encontro.proex.ufo.br. Deixar a cidade mais colorida com muros grafitados por quem conhece essa arte. A campanha que surgiu no Google ganhou o gosto popular e aos pouquinhos toma conta de Uberlândia. Foi por causa de uma campanha lançada no Google que a dupla de grafiteiros e esta publicitária se conheceram. A gente cadastrou imediatamente, doamos o nosso muro e esse processo super rápido, os grafiteiros já nos encontraram e tá aí o resultado, que todo mundo gostou muito, despertou a curiosidade do pessoal do bairro, né? Todo mundo que passa se encanta, inclusive por causa dessa curiosidade, a gente fez também algo inédito, que foi colocar QR Code nas artes. Então, todo mundo que vier aqui conhecer as obras vão poder pegar o celular, fazer a leitura e vai ter o significado de cada uma das obras que foi pintada ali de fora.
Além de aproximar profissionais ligados à arte e divulgação, a iniciativa do site com o projeto é colorir as cidades com grafite. Em Uberlândia, a ação aos poucos chega aos bairros e dá cara nova aos muros e frente das casas. O resultado surpreende. Com o tema tecnologia e internet, Wesley não pensou duas vezes em grafitar um homem sem cabeça sem a internet, obra que tem tudo a ver com os tempos atuais. Tentei utilizar uma linguagem bem simples, né? O homem sem cabeça, como se ele tivesse perdido a cabeça ao se desconectar desse mundo virtual, né? E o que está próximo dele, que é o natural mesmo, né? Que mantém essa conexão, né? Já não faz diferença mais, é tudo... Eu utilizei duas cores para simbolizar isso, tudo bicolor. Não tem tanta vida, tanto significado na vida dele como se tivesse conectado à internet. Karen também deixou sua marca registrada no concreto. De acordo com o artista, por meio do grafite, é possível colorir ou desenhar algo que tem significado. A pichação, o grafite vem da pichação, os dois têm um vínculo. Só que o grafite ele é algo mais estético. Ele também não é uma comunicação tão fechada que nem a pichação, que é para pichador. O grafite é uma comunicação, além para o pichador e para a grafiteira, é uma comunicação para a sociedade também. E para quem quer participar da campanha, colorir a cidade, doar um muro ou grafitar um espaço, é fácil. Qualquer um pode doar um muro, basta entrar no site Color Plus City, é o nome do projeto, e cadastrar e doar um muro. Imediatamente o Google já faz esse intermédio com o grafiteiro e todo mundo pode doar. E agora tem o nosso TVU Esportes, exemplo de determinação e sucesso. Um professor de 40 anos, depois de ficar 9 anos sem nenhum tipo de atividade física, ele voltou a malhar e já conquistou o bicampeonato mineiro de fisiculturismo. Formado em Educação Física e pós-graduado em Gerontologia, ele viaja o país para dar palestras sobre saúde. É pai de uma menina de 3 anos, personal trainer e ainda fisiculturista. Fisiculturismo, ele é considerado como um esporte, mas para quem o pratica e para as pessoas que o admiram e acompanham, na verdade ele é estilo de vida. Então o que nós fazemos, o que o público visualiza no palco, na noite da competição, é só um reflexo daquilo que nós fazemos o ano todo, que é cuidar de alimentação, vigiar horários, fazer treinamento e ser bastante rigoroso com dieta. Na categoria Master acima de 40 anos, tem um físico de dar inveja a muitos jovens. Para disputar campeonatos e apresentar volume muscular, proporção, simetria e definição, malha pelo menos 1 hora todos os dias e segue dieta específica à base de frango e batatas. Enquanto todos gostam muito de açúcares e fontes de carboidratos, os fisiculturistas dão preferência para os tubérculos, batata doce, alimentos integrais, alimentos não processados. Corta-se bastante o sal, existe um cuidado muito grande com o sódio e proteínas magras. Então, carne de frango, claras de ovos são sempre muito bem-vindas. O resultado de tudo isso é uma saúde de ferro, premiada com medalhas e troféus. Campeão mineiro no fisiculturismo no ano passado e novamente este ano, Eduardo Haddad conquistou o bicampeonato através de esforço e também de 2 palavrinhas mágicas. Determinação e disciplina. Constância é o segredo do fisiculturismo. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, a gente volta com muito mais para você. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã. Boa noite.